Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Educação do Estado do Acre, com o 6º ano na aula 12, tradições oral e escrita e o papel delas na preservação de memórias, acontecimentos e ensinamentos religiosos, ok? A religião, a importância da tradição oral e escrita na religião é fundamental. Às vezes algumas pessoas confundem pensando que a tradição escrita é mais importante que a oral. Elas têm a mesma importância, mesmo porque a gente já viu que tradição oral um dia se torna escrita. E o que é tradição escrita um dia já foi tradição oral, ok? Então, as variadas religiões possuem tradições orais e escritas que precisam ser estudadas como fator de aproximação e diálogo entre elas. Se eu não conheço as tradições escritas profundamente, as tradições orais, que cada religião privilegia, como é que eu vou poder me aproximar? O objetivo principal do ensino religioso é promover entre as religiões um convívio respeitoso. Então é necessário conhecer. Eu posso não aceitar a outra religião, porque eu tenho a minha, eu posso até não ter religião, mas eu preciso conhecer para aprender a respeitar. Então essas tradições são indicadoras da importância social e cultural de cada religião. E para se conhecer e, portanto, por meio do conhecimento, respeitar, ok? Definição de memórias e acontecimentos e ensinamentos religiosos. A gente já está pensando nas tradições para poder, dessa maneira, aprender a respeitar. Então, como é que eu vou definir o que é memória, o que é acontecimento e o que é ensinamento dentro das tradições religiosas orais e escritas? Então, memórias são fatos principais, marcas positivas na história de uma religião. Toda religião tem uma história, tem fatos, tem o seu começo, tem os seus fatos mais importantes, os seus rituais, os seus cultos, as suas celebrações são baseadas nesses fatos. Então toda religião tem uma história, toda religião tem uma memória. Então é fundamental, a partir dos escritos e das tradições, você entender que fatos são esses, que marcas positivas são essas, que memórias são essas. E o que são acontecimentos? Fatos no tempo. A relação com as doutrinas, esses fatos que acontecem nas religiões, com os fundadores, com os líderes, eles são acontecimentos que têm relação com o ensinamento, com a doutrina. Os rituais fazem uma memória desses fatos que aconteceram, as celebrações, as festas também se reportam a esses acontecimentos, por isso que são importantes as memórias e os acontecimentos históricos, todos eles fundamentam uma religião, estão relacionados a essa religião, certo? E os ensinamentos, claro que nessa sequência, não é? Memórias, acontecimentos, ensinamentos, são os fundamentos, os preceitos, as doutrinas, há um fator de diálogo. Isso é importante, esses ensinamentos, esses preceitos e essas doutrinas são importantes porque vão ser um fator de diálogo entre as religiões. Por isso que você deve conhecê-los, ok? Vamos ver agora as características de memórias e acontecimentos. A gente viu o que são memórias, o que são acontecimentos, o que são ensinamentos. Agora nós vamos ver as características desses ensinamentos. Memórias. Memória de uma religião em relação às outras é uma história compartilhada de uma religião. Daqui a pouco nós vamos ver 3 religiões que têm o mesmo princípio, o mesmo fundamento. Até na história andaram brigando entre si. Ora, por que elas brigaram se elas têm o mesmo patriarca? Não é? Doutrinas pertencem às memórias, a identidade particular da religião está relacionada à memória, a cerimônia, os cultos e os rituais comparados à transmissão oral nas gerações, a transmissão escrita, tudo isso faz parte do patrimônio de memória de uma religião, ok? E os acontecimentos? Qual é a presença da religião no meio social? Quando que essa religião surgiu? Que fatos levaram essa religião a ter o seu começo na história? Que grupos? Em que região? Em que país? Em que cultura? Não é? Então essas manifestações definem a religião. A religião, ela aparece
para os outros a partir dessas manifestações sociais, a partir do seu contexto de existência, do seu lugar físico, digamos assim, né? Datas, cultos, rituais, cerimônias, festas, relação com as demais religiões. Há religiões que nascem a partir de outras. O cristianismo veio a partir do judaísmo, o budismo veio a partir do hinduísmo, o espiritismo absorve doutrinas do budismo. Então existe uma relação entre elas, relação com outras religiões, e nesses acontecimentos, nessa presença histórica da religião, existem os acontecimentos da relação da religião com as estruturas sociais, ok? E como é que é a característica dos ensinamentos? É um diferencial, claro, cada religião tem um ensinamento diferente da outra, isso é a identidade religiosa, tem pontos principais dos ensinamentos, pontos fundamentais, doutrinas fundamentais, não é? Esses ensinamentos precisam estabelecer também um diálogo de aproximação com as outras religiões. Puxa, aquela religião tem um ensinamento muito estranho, muito diferente da minha. Eu costumo dizer que quanto mais diferente a religião em relação à minha, melhor, porque eu vou aprender muito mais com as diferenças do que com as semelhanças. As semelhanças entre as religiões acomodam as religiões. E vejam bem, nessa questão dos ensinamentos, que está muito ligado à maneira daquela religião se expressar, está muito ligado à doutrina daquela religião, às vezes uma diferença mínima entre religiões e causa uma implicância, causa um conflito. Então é necessário se refletir muito sobre esse aspecto, que é o aspecto que valoriza o ensino para que possa haver uma compreensão daquela religião e para que ela possa ter uma contribuição positiva no contexto social, certo? Então, esses ensinamentos nós temos que valorizar e praticar. Evidentemente que eu não vou poder praticar um ensinamento de uma religião que não é a minha. Às vezes eu posso estar no contexto de uma outra religião, assistindo o seu culto, mas pode ser que ela tenha um cerimonial que eu não posso participar porque a minha religião vai de encontro ao significado daquele ritual. Olha, isso não quer dizer que eu estou ofendendo, diminuindo, menosprezando aquela religião. Apenas o diálogo, a convivência entre as religiões tem um limite, ok? Vamos ver agora exemplos, eu disse aqui, não é? De religiões que têm o mesmo ponto de partida. É muito interessante isso. Nós estamos vendo em que as tradições orais e as tradições escritas nos dão fundamento para que a gente entenda as memórias, os acontecimentos das religiões e os ensinamentos dela. Então agora nós vamos dar exemplo de 3 religiões monoteístas que têm o mesmo fundador. Interessante isso. Então, digamos, qual é o acontecimento que é ponto de partida para essas 3 religiões? O nome do personagem no cristianismo é Abraão, certo? O nome do personagem no judaísmo, na outra religião, é Avraham, não é? E esse mesmo homem, esse mesmo personagem, no islamismo se chama Ibrahim, entendeu? Olha, há um acontecimento que está escrito na Bíblia, você pode procurar na Bíblia, está escrito no Alcorão, que é o livro do islamismo, e está escrito na Torá, que é o livro do judaísmo, esse mesmo acontecimento, que foi o sacrifício de Abraão. Abraão recebeu de Deus, no caso do islamismo, vai dizer que recebeu de Alá, não é? A orientação para sacrificar o seu filho. Deus não aceita sacrifício humano, mas aquilo foi um conflito de fé para Abraão, para ele aprender a depender de Deus. Você sabia que essa história é contada no cristianismo? Essa mesma história é contada no judaísmo, essa mesma história é contada no islamismo. No islamismo eles só trocam um personagem, não é? Enquanto que no cristianismo e no judaísmo o filho de Abraão é Isaac, Abraão também teve um filho chamado Ismael. Ele aparece no islamismo como o herói dessa história. Então a gente está vendo um acontecimento, um fato histórico que é ponto de partida para 3 diferentes religiões. 3 diferentes religiões monoteístas. Então você tem que entender que existe essa relação, esse diálogo, esse ponto de partida comum
entre as religiões, ok? Então é muito importante a gente compreender isso para que haja um diálogo. Eu poderia colocar aí outras religiões. Por exemplo, eu posso fazer essa mesma comparação entre o budismo e o hinduísmo, porque o budismo nasce a partir do hinduísmo. Algumas doutrinas do budismo, elas surgiram a partir do hinduísmo. E eu também posso fazer essa comparação entre o espiritismo e o budismo, porque algumas doutrinas espíritas, como a reencarnação, essas doutrinas vêm do budismo. E aqui no Acre, no início do século XX, a partir de Irineu Serra, surgiu o Daime, que tem uma história, tem os seus acontecimentos, tem a sua memória, tem a sua tradição, tem um livro de cânticos. E eles também, os daimistas também são reencarnacionistas, eles acreditam na reencarnação. Os católicos não acreditam, os cristãos não acreditam nisso, os muçulmanos não acreditam nisso, mas a religião do Daime acredita na reencarnação. Então, essa doutrina, ela vem lá do hinduísmo, ela vai para o budismo, ela está presente no espiritismo, está presente no Daime. Então, é mais uma razão para a gente entender que acontecimentos, memórias, doutrinas, elas têm um ponto comum e são um fator muito importante para que haja diálogo entre as religiões, ok? Nós agora vamos colocar para você observar um exercício que a gente quer que você faça, uma pesquisa nesses endereços para que você descubra acontecimentos e ensinamentos do cristianismo, do islamismo e do judaísmo que aproximam as religiões ou que são diferentes em relação a essas religiões, ok? Tem também um outro exercício aqui que a gente quer que você observe, que é preencher no quadro abaixo as 5 memórias e acontecimentos que você anotou. Na pesquisa anterior, 5 memórias e acontecimentos do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, que você pesquisou. E nesse quadro você vai anotar aqueles que você pesquisou na internet, ok? E ainda tem um outro slide, um outro exercício que aparece aí para você, que é a atividade 3. Naqueles endereços indicados das 5 religiões, você pesquisou sobre ensinamentos, fundamentos relacionados a elas. Agora você vai ver as semelhanças. É muito interessante você fazer uma comparação entre essas religiões, que são as 3 religiões monoteístas. O judaísmo é a mais antiga, o cristianismo, o islamismo é a mais nova delas, para que você veja quais são as semelhanças. Dessa maneira você está treinando um diálogo entre as religiões, ok? Prazer estar com você, até a próxima. Não esqueça de clicar essa aula na plataforma Eduque. Muito obrigado.